Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ElencoCast. Nesse episódio, a gente vai explorar como o propósito pode se adaptar ao longo da vida. Eu sou Mariana Daiello, especialista em RH e desenvolvimento humano e cofundadora da IWI. E eu sou a Mariane Candaten, sou psicóloga, especialista em saúde mental, soft skills e psicologia positiva e fundadora da Telos Inovação Humana. A gente vive num mundo em que é constantemente bombardeado por expectativas externas sobre sucesso, carreira e realizações. A ideia de que a gente precisa ter um propósito fixo e claro pode ser esmagadora. A sociedade frequentemente nos apresenta a imagem de uma pessoa bem-sucedida que tem uma missão de vida clara e definida, seja como empresário, como artista, ativista ou líder espiritual. No entanto, essa visão nem sempre reflete a realidade de muitas pessoas, que se sentem pressionadas a ter um propósito imutável, enquanto, na verdade, o que sentem é uma constante transformação interna. E aqui reside a problemática. Será que, ao esperar um propósito fixo, não estamos nos distanciando da ideia de que o propósito é algo que se adapta ao longo do tempo? E para compor a nossa mesa de hoje, a gente chamou a querida Liz Zekir, minha amiga, pessoa qual a gente tem muita admiração. Seja muito bem-vinda ao ElencoCast, Liz. Muito obrigada, estou adorando poder conversar justamente sobre isso, que é tão importante, né? A questão do propósito, ela permeia todas as profissões e eu acho que tem muito espaço para a gente conversar ainda. Bacana. Se você puder se apresentar, seu trabalho de anos que a gente tem o prazer de estar aqui com você, de acompanhar. Bom, eu trabalho já há 27 anos na área de desenvolvimento humano. Eu venho da área da comunicação, mas eu brinco que faz 27 anos que eu me infiltrei no RH e não saí mais. E trabalho basicamente com desenvolvimento de equipes, mentoria de liderança e programas voltados ou para treinamentos comportamentais, formação de padrões de atendimento, implementação de avaliação de desempenho e feedback e liderança propriamente, que é o que eu mais faço ultimamente. É uma bagagem tanto, né, Liz? Sim. E a gente até quando pensamos em falar sobre propósito, a gente comentou, a Liz precisa vir nesse episódio, porque é muito a cara dela em todos os sentidos, assim. E pode contribuir não só com experiências profissionais, mas também, né, trazer alguns relatos pessoais. Exato, então vai ser ótimo. Sim. Uhum. Então, como primeira pergunta, assim, para a gente começar, Liz, como é que você define propósito nesse contexto de entrega profissional que abastece o pessoal? Eu tenho uma visão bem particular do que o propósito pode ser. Eu acho que sempre que tu faz alguma coisa que ela é leve, fluida, que te dá satisfação, né, e que faz bem não só para ti, mas também para o coletivo, tu tá vivendo o teu propósito. Uhum. E não vai ser com uma coisa só ao longo da tua vida, né? Para dar um exemplo, assim, eu sou facilitadora internacional da metodologia do Inner Game do Tim Gallwey. E tem uma ferramenta que ele fala que eu acho que é fundamental para a gente olhar para propósito, né? Que ele fala do triângulo do trabalho. Que ele diz o seguinte, que a gente, para ter uma vida sustentável, o ideal é que a gente faça um equilíbrio entre resultado, performance, aprendizado e satisfação, né? Se eu estou muito satisfeita com o que eu estou fazendo, e isso vale para qualquer atividade, estou super satisfeita com o que eu estou fazendo, estou aprendendo, mas não tenho resultado, não é sustentável. Tenho resultado, estou feliz com aquilo, mas não estou aprendendo, provavelmente vai ficar tedioso daqui a pouquinho. Estou aprendendo, tenho resultado, mas não estou feliz, também não vai adiantar. Então, é muito legal a gente colocar qualquer atividade que a gente faça na vida dentro desse triângulo. E a pergunta é, mas se uma das partes do triângulo não está completa? A pergunta de milhões que eu brinco é, o que eu posso fazer para acrescentar nessa atividade que me permita me sentir mais completo fazendo aquilo ali? Eu acho que isso tem bastante a ver com propósito e pode ser... Eu posso viver meu propósito, inclusive, fora do trabalho. E as pessoas não se dão conta disso. Nem todo mundo tem vamos dizer assim, a bênção de poder estar fazendo o que ama fazer. A gente sabe, né? A gente não pode ser hipócrita, né? E às vezes é temporário, às vezes é um momento da vida da pessoa, mas ela pode fazer o seu propósito funcionar em outras atividades fora dali. E aí aquele triângulo vai estar preenchido da mesma forma.
É muito interessante esse conceito. E agora, só complementando, ontem, curiosamente, antes de vir para cá, eu vi um post do Vida Simples no Instagram que Sim. falava assim, o propósito, o propósito a própria vida é o propósito. Que está muito ligado a isso. Então, assim, é desconectar de um como e entender que isso é uma intenção de. É eu viver Sim. isso de diversas formas. E eu vejo que esse triângulo, ele traduz muito esse significado. Né? O Tim tem uma frase que, se a gente deixasse para o final uma frase, eu vou antecipar isso. Ele diz o seguinte: eu sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço meu trabalho. Eu acho essa frase, assim, para mim, resume todo o trabalho do Tim Goway. Eu sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço o meu trabalho. Olha, dá para sentar e pensar até o ano novo sobre, né, um ano inteiro sobre tudo isso que a gente está falando aqui em uma frase. Porque faz todo sentido. E a gente muitas vezes perde isso no caminho. Porque o nosso objetivo de vida, se a gente for pensar, pelo menos eu acredito muito nisso, que é a gente sair daqui melhor que a gente entrou. E isso inclui a gente ser feliz, ter resultado, fazer outros felizes. E é isso. E tá de bom tamanho. Não, e tu trouxe, né, do triângulo, o quanto é importante também a gente pensar nos outros aspectos da vida, né, sobre esses pilares do triângulo, né? Porque é isso, a gente também muitas vezes acaba pensando no propósito bem vinculado ao trabalho. Mas tu também tem um propósito de vida, tem um propósito de carreira, tem propósito enquanto mãe. Então, acho que isso é interessante de estar sempre revisitando, né? Repensando. Não, e pensa o seguinte, ó, mulheres que escolheram cuidar dos filhos em casa. Ainda que por um período, o propósito delas está sendo contemplado ali de alguma forma. Por que não estaria? Ah, mas porque ela não trabalha. Então, sai dessa caixinha que tu colocou, né? Propósito é uma coisa muito mais universal do que simplesmente tá atrelada ao laboral, vamos dizer assim, né? E não deixa de ser um trabalho para a vida. Ser mãe, ter um papel. Então, também se desligar disso, de que talvez o trabalho precisa o mais ser importante, né? Tá criando outros seres humanos, né? Então... E a intenção de criar um ser humano, de criar alguém melhor, de criar alguém bem, isso é um propósito. Sim. Então... E as pessoas confundem, infelizmente, é vendido no mercado que você precisa, antes de mais nada, fazer uma transição de carreira. Você precisa do propósito. Tem o propósito, claro. Eu acho bom, eu adoro trazer umas polêmicas, né? Eu acho divertidíssimo a gente fazer um curso de fim de semana para descobrir o propósito. Então, assim, pode acontecer, pode acontecer. Pode ter um super insight, mas não foi o final de semana, foi toda uma trajetória que tu fez que ali te despertou. Tudo bem, eu não vou falar 100% contra o curso do fim de semana, mas cuidado com as expectativas também, né, do que tu tá montando ali. Ah, porque eu vou sair com o meu propósito, meu plano de vida organizado. Talvez não. Talvez não. Sabe que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu me colocava uma carga de que o meu propósito tinha que ser praticamente a missão da minha vida toda. Aquela coisa de, não, agora eu escolhi, fiz a minha transição, mais de ano, a década, mas assim, eu precisei viver aquilo para entender que o propósito não era aquilo. Não era aquilo. Era um como que eu tinha escolhido só. Exatamente. E às vezes é mais simples do que a gente pensa, né? Não, e até trazendo um exemplo também particular, depois que eu tive filho, né, eu tive um momento de decisão, realmente, de repensar. Continuo no mundo corporativo ou vou empreender? O que eu faço? Sim. E aí eu parei e me dei conta que, na verdade, eu tive clareza, na verdade, do meu propósito de carreira, porque o de mãe eu já tinha qual era, né? Como que eu queria ser uma mãe, né? E o de carreira, então, eu já fazia isso desde o início, independente da área da psicologia que eu atuei, já atuei em algumas áreas diferentes, em instituições públicas, privadas, enfim. Mas eu me dei conta realmente que eu já fazia o que eu gostava, né? E qual que realmente era o meu propósito. Então, eu só, na verdade, remodelei a minha carreira, resolvi empreender. E acho que isso é importante, né? A gente também ter esse momento. Não é no final de semana.
É um processo ao longo da vida, e tu vai também modelando e mudando, né? Até porque, assim, eventos como ter um filho, ficar doente, perder alguém da família, essas coisas muito impactantes, elas também te permitem mexer um pouco nas tuas prioridades e tu ver, o que é importante de verdade aqui? Né? Então, isso também faz com que a gente reorganize aquelas pecinhas ali dentro da nossa vida. Né? E às vezes o impacto é muito severo, né? E pode ser muito positivo também, né? Quantas pessoas a gente ouve, né, que depois de terem ficado doentes, por exemplo, começaram a ter uma vida mais saudável, começaram a ajudar outras pessoas nesse sentido, mudaram para fazer uma atividade que respondesse a esse chamado. Se eu soubesse, eu teria avisado outras pessoas e assim por diante, né? Eu nunca imaginei trabalhar no RH. Eu tô mais da metade da minha vida tá dedicada ao RH e eu nunca imaginei estar no RH. Então, eu com 12, 13 anos, eu já sabia o que eu queria fazer. Né? Não sei se eu posso contar rapidamente. Deve. Eu vendia bijuteria, porque eu queria ser empreendedora desde cedo. Então, eu tinha 12, 13 anos, eu já vendia. E vendia bem, eu era a segunda melhor vendedora da minha chefe. Olha só. E fiquei sabendo muitos anos depois, mas era muito legal isso. Então, assim, em final de ano, eu ganhava 3, 4 salários mínimos de comissão. Então, eu acho que, né, e eu fui aprendendo como era legal a gente atender bem as pessoas, né? Tu ouviu o que as pessoas precisavam e tal, e foi uma história muito bonita, assim. E aí, eu queria trabalhar com moda. Então, com 13, 14 anos, eu fui fazer corte e costura. Saía do colégio, 6h30 da tarde, pegava uma lotação, ia até o centro, fazia o curso à noite, meu pai me buscava porque não tinha mais lotação. Né? E a gente ia fazendo esse jogo. E depois eu fui fazer desenho de moda, fiz modelagem. Então, com 16 para 17, eu estava com tudo. A minha carreira estava muito organizada. Inclusive, eu resolvi que eu queria fazer francês porque eu lia o Gilles Lipovetsky, filósofo francês, com 14 anos. Porque a minha professora era um gênio. E ela disse, lê esse livro que tu vai amar. Tanto é que depois, anos depois, ele foi a base do meu TCC na faculdade. Que eu falei sobre moda e comunicação. Só que quando eu terminei o colégio, a gente está falando de 89, não tinha faculdade de moda no Rio Grande do Sul, nem a de Caxias. E aí aquela conversa com o pai e mãe, né? O que tu vai fazer? Eu disse, não, vou para São Paulo estudar moda. E não era tão simples como é hoje. A gente não tinha internet, a internet estava recém-nascendo, né? A gente não tinha nem telefone celular, né? E ele disse, olha, nós vamos ter que esperar um pouco, porque é muito caro ir para São Paulo, não conheço ninguém em São Paulo. E a gente tinha uma visão diferente, né? Hoje o mundo está tão globalizado que, eu vou estudar na Coreia do Sul e tá tudo certo. Né? E aí foi muito interessante, porque eu disse, bom, então eu vou fazer publicidade, que é o que mais se aproxima da moda, né? E vou fazer francês, porque depois, com 21 anos, quando eu me formar, ninguém mais manda em mim e eu vou para a França, então eu não quero mais ir para São Paulo. E era aquele plano, né? Então eu trabalhei bastante durante a faculdade, fiz o meu francês e estudei, e daí odiei a faculdade do começo ao final. Porque ela não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Mas fiz muitos amigos, aprendi muita coisa legal, né? Acho que eu não teria escolhido nada melhor do que a comunicação para trabalhar. Mas eu não queria estar ali. Então, o sofrimento de tu não fazer o que tu gosta, ou o que tu já sabe que tu quer fazer, é uma coisa que ninguém deveria se permitir. Acho que esse é um ponto bem importante, principalmente para quem tem pais que têm filhos que estão escolhendo o que vão fazer. Acho que esse é um ponto, assim, a minha filha está no 2º ano da faculdade, e eu fiquei prestando atenção em muitos pais dizendo, não, mas ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. Não tem que nada, gente. Eu disse, quanto mais vocês forçarem os filhos a fazer coisas que eles não querem, mais cedo eles vão ser meus clientes. Verdade. Porque eu recebo as pessoas dizendo assim, eu fiz a faculdade porque meu pai mandou, eu entrei nesse emprego porque dava dinheiro, não sei mais o quê, e agora que eu posso decidir, eu quero escolher uma carreira que me deixe feliz. E como a maioria das né? pessoas que eu atendo são assim. Então eu disse, tu quer, já vai guardando dinheiro, meu processo não é barato, então tu vai lá, guarda dinheiro que daqui a 10 anos eu vou estar atendendo teu filho. E eu falo brincando, mas assim, tem um fundo de verdade nisso, né? Porque eles deveriam se sentir confortáveis, inclusive, de trocar de profissão durante a faculdade, se for o caso. E tá tudo certo, né?
antes agora do que tu passar 10 anos infeliz num trabalho. A gente está gerando gerações, né? Tem gerações de frustrados. Total. E muito esse movimento, né, que tu trouxe, da mudança de Sim, universidade, não né? Tem problema, não tem problema, não é uma vergonha. É. E eu sempre dizia para minha filha, todo mundo me chamando de louca 2 anos atrás, eu disse, filha, se tu não tiver certeza, fica parado 1 ano. Trabalha no que tu quer fazer, depois tu vê se é aquilo que tu quer. Passa 1 ano só trabalhando. Pronto, não precisa ficar parada, entendeu? Sim. Mas experimenta. Quando ela diz, eu quero convite à experimentação. Isso é muito legal. É acolhedor e é necessário quando a gente está falando de descoberta, de ela propósito. Disse, uns 10 anos atrás, ela disse, eu quero ser fotógrafa. E eu coloquei ela em contato com 3 ou 4 amigos fotógrafos e ela acompanhou o dia de cada um deles. Ela disse, é muito legal, né? Não sei se eu vou ter vontade de fazer isso, mas é muito legal. Né? E daí ela foi migrando para o cinema e tudo mais, e hoje ela trabalha num estúdio de foto e ela ama o que ela faz, porque ela sabe, e por mais que seja cansativo, ela sabe que aquilo ali faz parte, é um degrau da escada dela. Tá aprendendo. E tá tudo certo, entendeu? E vai passar por frustração, vai se dar conta que o mercado não é como ela imaginava, vai se dar conta de um monte de coisas, mas faz parte da escolha dela. A escolha foi consciente, né? No meu caso, quando eu terminei a faculdade, assim, eu contava os dias para terminar. Foi um alívio. Eu nunca deixei de fazer mal feito, sempre fiz bem feita a faculdade, tudo. Mas quando terminou, eu estava me sentindo absolutamente livre, né? Por uma série de coisas do destino, eu acabei não... Eu só tinha livro de moda, não tinha livro de publicidade. Então, eu fiz meu TCC sobre moda, né? E foi muito bacana, assim, foi um momento muito legal. E aí eu já tinha alguns clientes, a gente já começa a trabalhar e tal. E eu resolvi juntar com uma amiga e a gente começar uma agência. Eu disse, daqui a pouco eu faço um pouco mais de dinheiro para depois ir para a França. Aquela coisa da moda estava lá no meu radar. E a gente foi trabalhando e foi ganhando dinheiro. E a gente tinha clientes bons, clientes grandes. E daqui a pouco a gente alugou uma sala maior. Só que, tipo assim, Tava no automático. E eu estava assim, meio sem graça. Um dia eu resolvi assim, quer saber, eu vou me matricular numa pós para ver se eu me reapaixono pela profissão. Já que eu já montei escritório, já tenho tudo, né? Quase deixei cair. Aí, entrei na pós, primeira aula, planejamento estratégico. E o professor fez aquela análise SWOT. Eu fiquei olhando. E ele disse assim, o que foi, Lisiane? Eu disse, não, só me dei conta que ou eu fecho a minha empresa hoje, ou eu fecho em outubro. Ele disse assim, o que tu imaginou? Ele disse assim, eu vou fechar segunda-feira. Isso era sábado, né? Cheguei em casa e disse, pessoal, eu quero o apoio de vocês, porque eu vou fechar a empresa, né? Mas o que tu vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que isso eu não quero, porque eu me dei conta que o que eu estava fazendo não agregava em nada, nem na minha vida, nem na vida dos outros. Eu disse, poxa vida. E assim, nada contra meus amigos publicitários, tem gente que faz trabalhos maravilhosos, eu amo, eu uso a comunicação para tudo, mas para mim não fazia sentido eu estar inserida naquele movimento ali, né? Então foi um drama filosófico. E daí eu não conseguia mais produzir, eu parei de ser criativa, enfim, para mim ali se foi. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando, fiz alguns trabalhos freela e fui para uma loja de CDs, onde eu organizava as sessões de autógrafo, a parte de marketing. Foi um momento muito feliz, assim, conheci um monte de artistas e foi muito legal. E um dia, a minha chefe me convidou para eu fazer um curso de vitrinismo. Eu disse, não, vamos lá. Ela disse, não, eu tive uma ideia ótima, tu vai fazer o curso e tu vai multiplicar para os gerentes, porque daí eu só gasto uma inscrição. Eu disse, não, tudo bem, eu adoro essas coisas, gosto de estudar, fui fazer o curso, gostei do curso e montei, isso foi em 97. E aí montei todo um resuminho assim do curso para antes da gente abrir as lojas, a gente fazer a explanação. Eu lembro da sensação em que eu montei o flipchart, preparei tudo, fiz uma apostilazinha pequena para cada um dos gerentes, eles sentaram assim. E daí eu fiz a minha explicação e a gente trocou ideias e todo mundo conseguiu compartilhar aquele conhecimento. E quando eles foram embora, eu pensei, eu preciso fazer isso de novo. Porque se foi um negócio, foi uma coisa tão emocionante, que eu disse assim, isso é que é legal, isso é muito legal.
E aí, claro, cada curso que tinha eu me oferecia para ir, obviamente que eu vou treinando, né? E quando eu saí da empresa, eu pensei, agora eu já sei o que eu quero fazer, né? Aí eu fiz o Empretec, né? Que muita gente já fez, né? Maravilhoso, recomendo, assim, até hoje. E foi muito legal, porque me fez organizar um pouco melhor as coisas na minha cabeça. E eu comecei a me organizar. Disse, se eu for dar aula, se eu for ser professora, se eu for ser consultora, eu quero ser boa. Então, eu trabalhei com expressão corporal, eu trabalhei com fonoaudióloga, eu trabalhei didática, eu trabalhei com dinâmica de grupo, até que eu entendi que eu poderia fazer um trabalho bem feito, né? Por isso que eu coloco 27 anos, apesar de eu ter montado a empresa em 2000, o CNPJ, eu fiquei fazendo alguns projetos de comunicação, outros de treinamento, né? De 97 a 2000. E foi um momento muito feliz, assim, e assim, nunca questionei de novo a minha escolha. Então, assim, essa coisa de tu viver as coisas que tu acredita, né? E tu poder... E claro que tem perrengue pra caramba. Em 27 anos, vocês imaginam que tem muita história para contar. Mas é muito legal tu saber que tu fez uma escolha que te faz bem. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, cada cliente que me diz, pô, que legal, eu alcancei outro nível por causa dessa conversa. Ai, que legal, eu consegui melhorar aqui. Isso é uma coisa que o Jung fala muito, né? Quando tu consegue ajudar o outro a avançar, tu também avança junto com ele, né? Tu também põe mais um pedacinho naquele teu quebra-cabeça. E isso, para mim, tem um propósito muito grande, né? Então, hoje, para mim, ainda hoje faz sentido. E são, ano que vem, 28 anos. Né? Então, isso é muito... Hoje, se eu tivesse que entrar no mundo da moda, talvez eu não tivesse tanta alegria como eu tenho no RH. Que foi uma coisa... que nunca tinha pensado. Nunca tinha programado. E é aquela coisa, a gente vive. A gente pode até se questionar, mas o viver é tão mais importante, tão mais significativo do que o questionamento que vem. E provavelmente nesses 27 anos tiveram momentos onde teve um balanço geral, onde teve mudanças. Todo ano, inclusive. Todo ano, né? O balanço tem sempre, que não pode assim, errei de novo, eu quero começar não sei o quê. Na pandemia, eu confesso que em alguns momentos eu dizia para minha terapeuta, eu disse assim, a sorte é que eu não sei fazer pão. Porque senão eu ia abrir uma padaria, eu ia desistir de tudo. Porque, claro, a pandemia foi um desafio para todo mundo. Para todos, né? Mas foi muito legal conseguir também olhar para isso e saber que tu podia colaborar com as pessoas em outros formatos. Quando eu comecei a trabalhar mais seguido no online. Eu já tinha trabalhado muitas vezes com a Federação Unimed, por exemplo, com trabalhos à distância, né? Mas não era uma coisa regular no nosso dia a dia. Hoje em dia, dificilmente tu não vai fazer alguma coisa online, né? E a gente não se dá conta que faz só 5 anos. Foi uma mudança muito radical. Não, e mais uma vez eu volto a falar, é muito mais sobre a intenção do que o como. Como ele é reaprendido o tempo todo, a forma que a gente vai entregar o nosso propósito. Ele muitas vezes é necessário fazer esse balanço para justamente ver de que forma que eu vou entregar melhor, mais. Enfim, então está muito mais ligado à intenção do que eu tenho para oferecer do que o que eu tenho para oferecer. Eu acho que esse é o grande... E acho que isso, se tu tem a clareza e tu tem a satisfação com o que tu faz, tu vai encontrar o meio. De fazer, de executar. Consequência. Agora tem um porém aí, né? A vida tá tão maluca, principalmente de 4, 5 anos para cá, que a gente não tá se permitindo fazer essas pequenas pausas de observação. Exato. Porque assim, se tu presta atenção, tu sabe qual é o teu propósito. Mas quem é que tá prestando atenção hoje? Parando para fazer o simples balanço, inclusive. É tudo automático, né? Eu sempre brinco, o rolo compressor, né? Parece que vem e tu vai indo, tu vai seguindo o fluxo. E se tu te permite parar, vem o vazio existencial. Aí quem quer viver o vazio? E as pessoas se incomodam. É importantíssimo. Exato, mas quem para justamente. As pessoas se incomodam com esse vazio, com o ócio, mas ele é importante, ele é fundamental. Super. E assim, eu fico pensando assim, o quanto... por que as pessoas precisam ficar doentes para elas terem que parar? Perfeito. A maioria das pessoas acaba quando tem assim, tipo, vamos lá, não precisa ser nada grave. Um gripão ou sei lá, uma dor de barriga, ficou 3, 4... Nossa, foi tão bom, consegui pensar um pouco na vida, consegui organizar algumas coisas. Por que precisa ficar doente? Por que precisa alguma coisa externa que te permita pausar?
né? A gente tem que deixar de romantizar 18 horas de trabalho por dia, a gente tem que deixar de romantizar as pessoas estarem doentes por causa do trabalho, e principalmente por causa de um trabalho que não está abastecendo elas com o que é mais importante, né? A gente precisa entender que esse olhar ele pode ser amoroso, né? Ele não precisa ser um olhar... eu tenho uma expressão que eu odeio, que é a coisa do sangue no olho, né? Muitas equipes usam isso e tal, e quando tem uma equipe que eu sou contratada para fazer algo assim, eu prefiro não fazer. Porque não é isso que vai te fazer bem, entendeu? Até que ponto aquilo... mas é que equipes de venda tem que ser assim, equipes não sei o quê, sangue no olho, bora lá, não sei o quê. Eu entendo que a gente está só trabalhando com a adrenalina das pessoas, não com a inteligência. E assim, é uma visão bem particular, gurias, mas assim, a gente tem uma força tão grande interna, tão espetacular, nós somos seres humanos tão incríveis e a gente usa um milésimo do que a gente pode da nossa capacidade. E aí é muito fácil tu agitar um grupo para fazer coisas, mas é muito difícil tu conseguir motivar esse grupo, motivar de verdade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é exatamente motivação. Às vezes as pessoas me perguntam, palestra motivacional, tu faz? Faço, desde que tu me explique o que é motivação para ti, né? A gente chamou um palestrante assim, nossa, foi tão engraçado. Eu disse, bom, então não é comigo que tu vai conversar, né? Não quer dizer que não vá ser leve, não quer dizer que não seja engraçado em alguns momentos o que eu falo, mas é que a motivação, ela precisa te desacomodar, porque senão tu não vai te movimentar. Então, o que acontece? Agora eu vou tentar lembrar quem é que falava essa expressão, mas assim, um funcionário estar motivado é muito diferente dele estar emocionado. Essas coisas que trabalham adrenalina e grito e uma série de coisas, e cada um tem os seus métodos e está tudo certo, não tem problema nenhum, não julgo nenhum deles. Mas tu só emociona o grupo, tu não motiva. Tanto é que no outro dia provavelmente tem uma queda. Uma queda abrupta. Exatamente. Né? Tanto é que, se vocês prestarem atenção, normalmente essas palestras mais estimulantes assim, são mais no fim do ano. Ou bem no começo do ano, mas numa sexta-feira, porque eles sabem que no dia seguinte não vai estar assim, né? Então se gasta rios de dinheiro para tu emocionar, não para tu motivar. Então também tem uma questão da gente verificar qual é a empresa que está alinhada com os teus propósitos. Nem sempre dá para a gente escolher, né? Mas é importante que a gente possa alinhar o que a pessoa está esperando de ti enquanto consultora, né? Porque da mesma forma que quando a gente vai escolhe entrar num relacionamento, tu tem que ver se aquela pessoa pensa algumas coisas parecidas contigo, né? Alguns valores têm que estar alinhados com os teus. Porque senão não existe idioma que consiga fazer uma conexão um pouco mais profunda. Ela vai ser só superficial. Perfeito. E vem muito ao encontro do que a gente está falando sobre o propósito, sobre esse olhar para dentro, sobre essa necessidade de, primeiro, se priorizar, entender o que sente. E, infelizmente, o corporativo ele não traz muito esse incentivo, assim, porque é tudo para ontem, principalmente a cultura do Brasil. E tem um pensamento também, né? As pessoas são diferentes. Então, até que ponto também o corporativo conseguiria olhar para cada, né? É interessante isso que tu está trazendo, porque assim, eu tive uma discussão com um cliente, uma discussão filosófica, com um cliente agora, há poucos dias atrás. E ele me disse, então, um dos colaboradores, supervisores, me disse assim, a empresa não está cuidando do nosso plano de carreira, porque não tem ainda. Né? Eu disse, mas o plano de carreira é teu, não é da empresa. Daí ele disse, não, mas não sei, porque a empresa tem que dizer para onde eu vou. Não, a empresa não tem que dizer nada. A empresa tem isso aqui, te oferece isso aqui, tem que ver se tu quer isso que a empresa está oferecendo. Perfeito. De resto, é uma criança birrenta esperneando. Não existe, sabe? Porque assim, de novo, é uma visão, tem muita gente que acredita, né? Claro que tu pode ter estímulos ao plano de carreira, mas quem cuida da tua carreira é tu. É teu patrimônio. E a importância de estar sempre, é o que a gente falou, das pausas e de tu estar sempre Total. pensando, faz sentido para mim,
Esse plano de carreira vai ao encontro do que eu quero daqui a 1 ano, 5 anos, ou não? E aí tu fazer um movimento, tu tem que ter essa, não só autonomia, né? Mas tu fazer a gestão da tua vida e da tua carreira, né? E aprender a ouvir os sentimentos. Tem alguma coisa incomodando em uma pontinha ou um questionar, ouve, te escuta. A gente sempre sabe. Às vezes a gente não quer. A gente sempre sabe. Só que daí, assim, ó, pensa comigo. Quando começa a aumentar a vontade de chegar às férias, quando começa a aumentar a vontade de chegar à sexta-feira, quando eu tô feliz, só quando eu saio, atraso. Chega o domingo. Chega o domingo, eu tô triste. Daí, segunda-feira, eu penso assim, ai, mais uma semana. Tudo bem, tem trabalhos que são absolutamente cansativos, né? Tá tudo certo. Mas eu preciso saber por que eu tô indo lá. Mas mesmo trabalho cansativo, se tu faz sentido para ti, tu gosta daquele trabalho, tá tudo bem. Tá tudo por bem. Mais cansativo que seja. Muda de figura. Muda. Porque é consciente. Exato. Essa é a questão, assim, eu acho que... eu acho que as pessoas estão adoentadas justamente, não só por esse volume de informação que a gente está sendo bombardeado, né? Todos esses eventos que têm acontecido com a gente, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, as pessoas são pegas de surpresa porque elas também não estão olhando para tudo isso. E um evento como, por exemplo, a enchente, né, de 2024, trouxe para todo mundo, de alguma forma todo mundo foi impactado. Sim. Né? Ainda que, tipo, um parente, um amigo, uma pessoa, e o estado inteiro, né? Então, aquela pausa forçada de prestar atenção em coisas que a gente não está olhando, inclusive para a distância social. Inclusive para o quanto eu estou disposto a ajudar o outro, o quanto eu estou disposto a ser empático, o quanto eu estou disposto a esperar que o meu fornecedor me entregue um material que eu encomendei porque ele não tem mais fábrica, né? Então, assim, tem uma série de coisas que aconteceram que mudaram completamente a nossa forma de ver até a relação dos negócios, né? Então, isso é muito especial, assim, a gente conversava um pouco antes sobre isso, né? Esses eventos extremos permitem que a gente consiga nos alinhar com as pessoas que pensam de forma mais parelha, ou enfim, né? Que tenha mais a ver com as pessoas que nós somos, né? Se aproxima. A Elise está tão bom. Tá. Mas a gente nem não sente o tempo passar, né? Então, assim, para aqueles que sentem que o propósito não está mais ressoando com quem eles são, por onde que essa pessoa precisa começar a sua jornada ou recomeçar? Ai, pois é. Para cada um é diferente, né? Para cada um é diferente. Mas eu diria que um ponto bem importante é que a pessoa se permita parar. Elise, eu não posso parar. Não posso parar, tem o meu trabalho, tem tudo. Que seja um final de semana. Mas que a gente consciente, não é aquela coisa de encher o final de semana com outras atividades. Que seja aquele final de semana fazendo absolutamente nada. Sentir o desconforto do vazio, do suposto vazio. Né? Por que a gente fica tão incomodado? Porque a cabeça está cheia. Né? Como é que eu esvazio isso? Ou vai fazer uma coisa completamente diferente do teu dia a dia. Completamente diferente. Então, se tu é uma pessoa que trabalha com números, que é uma coisa muito técnica e tal, vai para o jardim. Vai fazer uma oficina de culinária. Né? Se tu é uma pessoa toda mais das artes e tudo mais, vai fazer uma outra coisa que tenha a ver contigo, ou vai caminhar na rua, alguma coisa que te coloque em contato contigo mesmo. Se puder, busca a ajuda de alguém, porque isso não vai se resolver no final de semana. Mas talvez haja algum tipo de insight ali que possa tu puxar aquele fiozinho e começar a prestar atenção, anotar alguma coisa, conversar com alguém. Né? Voltando para o Tim Gallwey, né, ele fala que a gente tem... O jogo interior tem a discussão entre a mente sábia e a mente crítica. Né? A gente passa ouvindo a vida inteira mais da mente crítica. Porque é o que diz que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. A mente sábia é aquela que ouve a intuição, a que sabe o que tem que fazer, só que a gente não escuta. Né? E a mente sábia é a única que vai conseguir permitir que a gente tenha ideias criativas. Quando eu estou pressionada, e daí é uma coisa muito engraçada no meio corporativo, né? Às vezes a gente aperta prazos, as pessoas têm que ter ideias incríveis num prazo curto, só que a ideia mais criativa que tu vai ter quando está sob pressão é a que te livra mais rápido do problema.
Não é exatamente a ideia genial. A ideia genial vai acontecer quando tu estiver lavando louça em casa. Perfeito. Né? Ou quando tu tiver... Por quê? Porque daí tu diz pra mente crítica, tá, agora pode dar um descanso que eu vou lavar a louça. E daí daqui a pouco... Eureka. Vem. Super. Então, a gente criar esse ambiente em que a gente consiga se permitir, sem crítica, né? Mais criativo e mais leve, talvez possa surgir algum tipo de insight interessante. Eu começaria por aí. Né? Se estiver próximo de tirar alguns dias de férias ou banco de horas, alguma coisa assim, te permite uns 3 ou 4 dias assim de sabático. Vamos dizer, não é tão comum aqui para nós, mas nos Estados Unidos, né? Mas esse momento em que tu para e tu pensa, ok, o que nós vamos fazer daqui para frente? E não entender que daqui a 5 minutos tu vai ter um plano pronto, mas que tu vai começar a olhar para as coisas. E se tu me permite mais um conselho, cuidado com essas pessoas que dizem o que tu fazia quando criança é o que tu vai ter sucesso. Pega um hobby e vai empreender. A chance mais fácil de tu ficar infeliz até com teu hobby. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso talvez tenha funcionado para uma pessoa que está ali falando a sua verdade. Talvez não seja a tua. Eu amo bordar, por exemplo. Amo bordo que nem presidiário japonês, que nem eu brinco, que é super detalhista e tem paciência, né? Não é o meu caso, né? Mas assim, eu adoro. Mas se eu tivesse que fazer para vender, eu não ia escolher isso, eu ia escolher outra coisa. Porque eu sei que aquilo ia ficar chato, né? Então, é só dar um exemplo, assim, né? Porque a gente tem que ter o cuidado, tem coisas que nos abastecem para determinados propósitos e outras que abastecem para outros. Então, fazer essa visita, né? E a gente pode fazer isso em qualquer momento do ano, seja no final, no começo do ano, em qualquer momento da vida, porque a gente nunca está igual, a gente não se dá conta do quanto muda em um ano. Então, revisita, sabe? Do que eu gosto, qual é a minha cor favorita, será que eu ainda gosto disso aqui, será que eu ainda gosto daquilo ali? O que eu faria? Eu tiraria férias na serra ainda ou eu iria para a praia agora? Porque isso vai te dando algumas pistas de quem tu é hoje, né? E com essas coisas em mãos vai ficar mais fácil, né? Eu acho que isso pode... E, por favor, filtra as pessoas que tu assiste. Faz um filtro bem importante, assim. Porque tem muita conversa que não vale a pena ouvir. Vamos botar assim. Pelo menos não para ti naquele momento. Então, a gente tem que aprender a filtrar. Vamos aprender a criticar o algoritmo que chega. É um senso crítico um pouquinho mais elaborado, assim, eu acho que favorece bastante. Muito bom. Perfeito, né? Mais que isso, imagina, para um... E uma mensagem final, tem alguma mensagem final aqui em relação ao propósito? Eu vou voltar na frase do Tim. Eu ia dizer... Para mim, assim, eu acho que ela é, assim, espetacular. Eu sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço o meu trabalho. Eu acho isso porque o que acontece? Por exemplo, uma psicóloga clínica, né? Quanto de riqueza ela aprende num dia inteiro de atendimento, né? A gente, como consultora na área de RH, o quanto a gente aprende em cada empresa que a gente entra. Quando eu lancei meu livro era justamente isso, assim, que é aquele exercício do tipo, o que esse cliente vai me ensinar? E trabalhar com isso, porque eu sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço o meu trabalho. Cada aluno que passa por mim, cada cliente que passa por mim, ele está me dando mais um pedaço daquele quebra-cabeça que é a minha evolução. E a gente está fazendo uma troca. Por isso que é muito importante a gente entender e se relacionar com pessoas que tenham humildade suficiente para aprender e para ensinar. Não só para trocar ideias. Né? Eu acho que essa é algo que só a maturidade vai ensinando para a gente. Né? Então, acho que é isso. Acho que essa frase, para mim, resume muita coisa. Tu podia nos falar, Liz, o nome do teu livro? E onde que a gente pode encontrar? E tem um outro produto que eu já estou sabendo, já até comprei. Vamos primeiro no livro. Então, hoje eu nem trouxe o livro, mas depois a gente conversa sobre isso. Ele chama de Coach para Coach e vice-versa. Ele aconteceu num momento de pausa, porque eu tive um problema de burnout em 2016. E eu já reunia frases, porque sempre que eu atendia os meus clientes, eu pensava, o que a Mari vai me ensinar hoje? E eu publicava nas redes. E as pessoas gostavam. E daí eu comecei a guardar, porque eu achei que podia virar um livro.
Então, em 2016, eu fiz um financiamento coletivo. Ele já está na 2ª edição, para encurtar a história. E são frases de aprendizados que eu tive com os meus clientes, né? Só que as pessoas abrem e acham que também serve para elas. Então, é um livro que as pessoas compartilham e publicam, né? Ele já tem 2.000 bebês por aí na rua, aí. né? E para esse ano de 2025, eu coloquei ele num calendário. Então, toda semana tem uma das frases do livro, algumas inéditas, né? E também tem um outro projeto que chama o Passo da Semana, que daí toda segunda-feira tem um projeto, uma sugestão de desenvolvimento pessoal. Seja reorganizar a tua rotina, ou falar com pessoas que são importantes para ti, ou revisitar teu plano de carreira. Sempre tem uma sugestão ali, no meio da semana tem uma frase para ajudar a repensar a semana, fazer aquela pausa, né? O meio da semana, quarta-feira, para pegar aquele gás para o restante da semana. E entrando, então, nas tuas redes, já está disponível. Já está tudo Já tá. disponível lá. Então tá. Muito bom, Lizzy. Só gratidão te receber aqui. Eu que agradeço. É muito bom. Sempre muito bom, a gente aprende. Foi maravilhoso. Também estamos neste momento de troca, né, Mari? Aprendendo muito aqui. Exato. E, bom, se você gostou desse conteúdo, compartilha e siga as redes do Lab, da Yui, da Telus, da Lizzy e também do ElencoCast. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau.